Olá, boa noite. Conectado e distraído. O panorama de hoje alerta para o risco do uso do telefone celular no trânsito. Mesmo com penas mais altas, aumentou o número de multas para motoristas que usam o smartphone enquanto dirigem. E acredite, nem os pedestres estão a salvo. Veja também, lançado plano de ação para diminuir o número de moradores de rua na capital. Enterrado em Guaíba, policial civil morto por criminosos na região metropolitana. E ainda, Ministério Público descobre esquema de superfaturamento de obras em rodovias gaúchas. Você é daquelas pessoas que não desgruda do celular nem quando está no trânsito? Seja motorista ou pedestre, é cada vez mais comum vermos alguém distraído quando deveria estar prestando atenção no movimento das ruas. E o pior é que, mesmo com penas mais altas, o uso de celular continua sendo uma das principais causas de infrações e acidentes na capital. Desse jeito, não tem problema. Mas desse jeito, dentro de um carro, é contra a lei. Manusear o celular enquanto dirige é uma infração considerada gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro. Em todo o ano passado, o Detran registrou mais de 84 mil multas aplicadas no estado pelo uso indevido do celular no trânsito. Na capital gaúcha, esse tipo de infração é o terceiro mais comum entre os motoristas. Perde apenas para o excesso de velocidade e o estacionamento em local proibido. Essa nova onda da tecnologia que trouxe os aplicativos como um modo de comunicação mais rápido do que o falar ao celular e até mais barato, as pessoas estão se comunicando muito mais por meio de aplicativos, né? Então, o legislador criou outros tipos de penalidades do que falar ao celular. Falar ao celular é uma infração média e digitar e manusear o celular é uma infração gravíssima. Comparado ao mesmo período do ano passado, o primeiro trimestre de 2018 apresentou um aumento de mais de 130% nas infrações envolvendo o uso de celulares ao volante na capital. Ou seja, se em 2017 foram mais de 6.900 infrações, nos primeiros 3 meses deste ano já foram registradas mais de 9.000. Quem está atrás do volante admite, o celular é uma tentação. É uma tentação. É difícil. Mas tem que se controlar, né? É o WhatsApp, trabalho, bastante coisa, né? O dinamismo do telefone faz com que a gente olhe. Tira muita atenção, até mais do que o falar, né? É por isso que ela é mais grave, porque a pessoa não fica apenas 1 segundo olhando para a tela do celular. Ela fica 2, 3, às vezes 4 segundos. Pode parecer pouco, mas no momento que a pessoa está dirigindo, ela tem que ter a total atenção do ambiente, do que está acontecendo ao seu redor. E o carro, além de ter, essa pessoa vai demorar 2, 3 segundos para visualizar, ainda tem mais o tempo de reação e o tempo que o carro vai realmente conseguir parar, dar uma freada. Mas se a vontade de usar o aparelho é grande, maior ainda é a multa. São R$ 293,47, além de 7 pontos na carteira de habilitação. E se ainda assim a tentação for forte, o jeito é ser radical. Quando a gente está dirigindo, tem que desligar, não pode pensar no celular. Tem que prestar atenção no trânsito, tá? Lançado em Porto Alegre um plano que pretende diminuir o número de moradores em situação de rua. A estimativa é que 3 a 4 mil pessoas vivam em situação de vulnerabilidade na capital, muitas delas expostas a situações de violência. O Ismar vive há 30 dias em Porto Alegre, mas há 10 anos mora na rua. Ele conta que ficou impressionado com os perigos da capital e escolheu o lugar para dormir pela segurança. Muita maldade, muita briga, muita morte. Do lado da brigada, aqui do lado aqui, ali já está mais protegido um pouco. Procurar proteção é um dos fatores na escolha do território na cidade. O censo da população de rua de Porto Alegre, coordenado pela URGS em 2016, também apontou que 95% preferia viver fora da rua. Sim, acho que sim. Estou tentando. Em 6 eixos, o plano vai qualificar a abordagem com equipes da FASC e da saúde trabalhando juntas, enfrentando problemas como drogadição e saúde mental. A metodologia será a gestão de caso a caso, para reverter a situação múltipla que leva à rua.
A rede já começa a ser ampliada neste ano. A meta é passar de 12 para 18 centros de atenção psicossocial, 10 residenciais terapêuticos, 9 unidades de acolhimento e vagas em comunidades terapêuticas. Perto do final do ano é que esses serviços vão estar implantados, né? Ao longo do ano que vem eles vão ficar pleno. Em julho, o Hospital Santana abre as suas 30 vagas para adolescentes com dependência química. A gente tem, né, possivelmente um número de adolescentes em dependência química em situação de rua nesse momento, então ajuda. Outro eixo será a primeira moradia, com aluguel social e imóveis subsidiados pela Prefeitura. O método é baseado em experiências internacionais que apontam que 70% dos moradores não retornam para as ruas depois de 24 meses em uma moradia própria. Independência e dignidade, que elas não fiquem dependentes do Estado, que elas não fiquem dependentes de nenhuma entidade assistencial, que ao final desse processo a maior parte delas seja um cidadão. A proposta do plano é dar autonomia a essas pessoas e não simplesmente tirá-las do meio urbano. Para o sociólogo, especialista no tema e um dos coordenadores do último censo da capital, as grandes cidades do mundo convivem com moradores de rua. Por algumas gerações, eles vão fazer parte da paisagem de todas as cidades grandes, pelo menos ocidentais, né, pelo nosso modo de tipo de vida. Eles não são outro tipo de gente. Eles são uma parte da cidade que tem suas necessidades específicas e que necessitam ter políticas próprias para eles, pelo menos enquanto não encontrarem outras alternativas. Porque quase todos eles ocupam seu tempo de alguma maneira. E a Prefeitura de Cachoeirinha, na região metropolitana, decretou luto oficial de 3 dias pela morte do ex-morador de rua José Antônio da Costa. Conhecido como Zé Louco, era uma das figuras mais conhecidas da cidade. Ele morreu hoje, aos 67 anos, vítima de insuficiência respiratória. O projeto que modifica o cálculo de cobrança do IPTU de Porto Alegre deve provocar um aumento entre 14% e 30% no imposto. Isso porque prevê a atualização do valor dos imóveis conforme metragem e localização. A Prefeitura tenta a aprovação em regime de urgência, mas o tema é polêmico. Quando o assunto é aumento de imposto, a opinião pública é quase unânime. Eu acho um absurdo, né? Porque não existe nenhum índice que chega a 14. O nosso salário não aumenta a esse valor. É inviável, né? Horrível. Atualmente, todos os imóveis da capital pagam alíquota única de 0,85% de IPTU. Com a nova proposta, surgem outras faixas para o imposto residencial de acordo com o valor. Imóveis de até R$60 mil serão isentos. De 60 a 100 mil, alíquota de 0,40%. De 100 a 300 mil, 0,47%. De 300 a 500 mil, 0,55%. De 500 a 750 mil, 0,62%. De 750 mil a R$1 milhão, 0,70%. E de R$1 milhão a 3 milhões, 0,77%. Imóveis acima de 3 milhões de reais terão alíquota de 0,85%. O aumento entre 14% e 30% no IPTU vai acontecer porque a Prefeitura vai reajustar o valor da planta, o valor do metro quadrado no bairro e se o imóvel é residencial ou comercial. O que nós temos é uma reavaliação da planta de valores, que há 27 anos não foi reavaliada. Inclusive, as alíquotas estão sendo diminuídas. A alíquota dos imóveis residenciais, que hoje é 0,85 para todos os imóveis, 0,85 será a maior alíquota. Então, vai ter uma progressividade em função do valor dos imóveis. Não é progressivo, por quê? Porque imóveis a partir de 3 milhões todos ficam com o mesmo percentual na alíquota, porque não sobretaxa quem tem mais de 4 imóveis, porque não busca conter os vazios urbanos, que são terrenos abandonados, que ficam anos abandonados porque os donos esperam a sua valorização e que também, pelo Estatuto da Cidade, deveriam ser sobretaxados para evitar a ociosidade dos terrenos, para evitar a especulação e também para evitar a insegurança, né? O pacote será votado em regime de urgência.
Veja depois do intervalo. O Ministério Público descobre esquema de superfaturamento em obras de rodovias gaúchas. E ainda a despedida ao policial civil morto durante a operação na região metropolitana. Enterrado em Guaíba, na região metropolitana, o corpo do policial civil Leandro de Oliveira Lopes, morto durante a operação em Pareci Novo, no Vale do Caí. A despedida teve homenagem e protesto dos colegas. A manifestação, convocada pela UGIRM, o Sindicato dos Agentes da Polícia Civil, foi uma homenagem ao inspetor Leandro de Oliveira Lopes, de 30 anos. Além da manifestação, o Sindicato dos Policiais chamou uma paralisação da categoria para o dia de hoje. Até para eles não pensarem que está acontecendo hoje essa glamorização dessas operações da polícia, né? Nós não podemos tratar isso como um filme hollywoodiano, né? Nós temos que tratar com coisa muito séria. Invadir local de crime é coisa perigosa, sim. O policial morto na operação tinha 30 anos e se formou em novembro de 2017 como inspetor de polícia. Maíra foi sua professora de treinamento físico na academia de polícia. Perder alguém, perder um policial, a sociedade está perdendo. Não somos só nós da Polícia Civil, é a sociedade toda que perde, é o cidadão. Uma carreata saiu do Palácio da Polícia, percorrendo ruas centrais de Porto Alegre em direção a Guaíba, onde aconteceu o sepultamento do policial. Participaram da homenagem integrantes da Polícia Civil, da Polícia Federal e da Brigada Militar. Antes de ser inspetor, Leandro também foi policial militar. O delegado Luiz Antônio Firmino comandava a operação em São Sebastião do Caí quando Leandro foi morto. Os dois grupos, né, assim como eu, ele estava na frente também, e ingressar e chegar, serem os primeiros a chegar e isolar o local. Só que antes mesmo de nós chegarmos, já fomos recebidos a tiros. As buscas ainda prosseguem com policiais no local. A gente tem a colaboração de outras instituições, principalmente da Brigada Militar. Ontem à noite houve 2 detenções durante os trabalhos. Uma delas de uma pessoa muito próxima ao foragido, com 3 armas, e também um foragido de Santa Catarina. O inspetor Leandro de Oliveira Lopes estava lotado na Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Canoas. Ele deixa esposa e uma filha de 7 meses. Mais de 500 policiais militares estão hoje nas ruas de Porto Alegre em uma nova edição da Operação Avante Força Total. Dados da Brigada Militar revelam um crescimento da criminalidade nas quintas-feiras na capital. No início da tarde, antes de a operação começar, as equipes fizeram uma homenagem ao policial Leandro Lopes, morto na última terça-feira no Vale do Caí. A ação ocorre até às 11 horas da noite e conta com 50 motos, 30 viaturas, um helicóptero e uma base móvel. Além de barreiras e patrulhas, a operação terá policiamento mais ostensivo nas áreas com maior índice de roubo de carros. Na nossa análise criminal apontou a quinta-feira, esse horário, como um dia onde o índice desses indicadores criminais, ele teve um aumento. Então a gente foca justamente nesse aumento. Todos esses recursos que está vendo serem lançados no terreno é para diminuir esse indicador, que é o roubo de veículo e o roubo a pedestre. O Ministério Público do Rio Grande do Sul descobriu um esquema de lavagem de dinheiro que superfaturava obras em rodovias gaúchas. Supostos reparos em algumas rodovias eram usados para reajustar o preço dos pedágios de pelo menos 2 estradas. São investigados crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Cerca de 600 milhões de reais foram desviados no esquema envolvendo a Coviplan, na época administradora das rodovias BR-386 e 285 na região de Carazinho. Segundo as investigações, ela pagava por obras nunca realizadas a empresas menores ligadas aos próprios sócios da concessionária. Além disso, repassava altos valores para a realização de reparos nas estradas, o que gerava aumento da tarifa. Obras foram superfaturadas, especialmente prestação de serviços periódicos. E isto era entregue em dinheiro vivo na sede da própria concessionária em Carazinho,
E esse dinheiro tem uma destinação que a gente está apurando. Esse dinheiro, a partir do momento que ele é pago como tarifa, a partir do momento que ele integra o patrimônio de uma concessionária de serviço público, ele se torna dinheiro público. Quem se apropria de dinheiro público comete crime de peculato. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Porto Alegre, Passo Fundo, Curitiba, São Paulo e Santana de Parnaíba. O dia D de oportunidades de trabalho para pessoas com deficiência foi realizado nesta quinta-feira em Porto Alegre. Mas até amanhã o Cine da capital segue com uma programação diferenciada para ajudar na busca por uma vaga de emprego. Na Semana do Trabalhador, o Cine Municipal tem uma programação especial com oficinas, palestras e serviços como a emissão da segunda via da carteira de trabalho e certidões de nascimento, casamento e óbito. Tem também o Cabide Solidário, que disponibiliza peças de vestuário para quem precisa de uma roupa mais alinhada para entrevista de emprego. Aqueles que tiverem disponibilidade, trazer carteira de trabalho, comprovante de residência. A programação completa da Semana do Trabalhador pode ser encontrada no site portoalegre.rs.gov.br/Cinepoa. O Cine Municipal fica na Avenida Sepúlveda, esquina com a Avenida Mauá, no Centro Histórico. O atendimento é das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã aqui no estado. E ainda, animais ajudam no tratamento de crianças com câncer no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Daqui a pouco. O verão já acabou, né? Mas as temperaturas seguem altas, não é mesmo? Você sabia que este foi o abril mais quente do século? Conforme o sistema Metroclima, o calor e o abafamento na capital foram resultado de um bloqueio atmosférico. Um levantamento aponta que a média das temperaturas máximas de abril foi de 29 graus, o que é 4 acima da média histórica para o período. Pois esse calor e também a instabilidade vão seguir no estado nesta sexta-feira. Vamos dar uma conferida então aqui no mapa, porque uma frente fria que está no oceano ainda provoca chuva no sul do estado. Já nas regiões sudoeste, centro e leste, aberturas de sol com pancadas de chuva a partir da tarde. O tempo começa a firmar somente em uma estreita faixa na divisa com Santa Catarina. E o calorão continua, olha as temperaturas aí. Em Porto Alegre, mínima de 19 graus e máxima de 28 graus. Em Ijuí, mínima de 19 e máxima alcançando os 32 graus. Já em Bagé, mínima de 17 e a máxima de 25 graus. Todo mundo sabe, né? Ter um bichinho de estimação melhora a rotina, traz alegria, é uma terapia. Por isso, os benefícios desse contato são utilizados também em ambientes hospitalares na chamada terapia assistida por animais ou pet terapia. Há quase 2 anos, a Oncologia Pediátrica do Hospital de Clínicas aqui em Porto Alegre conta com essa iniciativa para tornar mais leve a rotina dos pacientes. Enquanto espera para fazer exames, Tamires, de 7 anos, brinca de casinha e ensina a fazer selfie. Mas a atenção especial era para o Buzz, esse cachorrinho esperto que há 2 anos traz momentos de alegria para a criançada. Não, faltou um. Ah, tá, 7. E ele também brinca, ele rola, ele senta, ele come, ele acha o biscoito. Ele me faz rir. Estevão vem de São José do Norte, no sul do estado, para continuar o tratamento. Ele chegou tristinho, mas não demorou muito para Buzz fazer sua mágica. Ó, dá pra ele comer. Ah, mas tem que dar na mão, aqui, ó. Dá pra ele comer, mas dá assim, ó. Vamos ver. Eu gosto de fazer carinho nele, mas eu gosto dele. Esquece um pouco, né, aquela parte ruim das químios, das agulhas e fica mais na brincadeira, brincando mesmo com os animalzinhos, né? Marina, internada há quase um mês, também curtiu a visita. Acho que me faz bem, eu esqueço um pouco do que tem.
É muito bom pra gente ver que ela tá bem, ela tá se sentindo bem, né? E ver o cachorrinho também, nossa, ela é tudo de bom. Existem inúmeras pesquisas no mundo que comprovam que a pet terapia, não só com cães, com cavalos, com outros animais também, é muito importante no tratamento e bastante eficaz. Eu tenho relatos aqui de crianças que durante a visitação estão tomando a quimioterapia e esquecem dos efeitos colaterais, vamos dizer assim, né? Então, porque fica focada no Buzzinho. Buzzinho recebeu treinamento para agir com calma perto das crianças. Para garantir o contato seguro, participam as que foram liberadas pela equipe médica. Atualmente, o setor de oncologia pediátrica do Clínicas tem cerca de 27 pacientes. O dia da pet terapia, eles esperam ansiosamente. E a gente tem crianças que estão iniciando o tratamento e que daí escutam os outros falar e elas vêm perguntar, tá, mas aí, quando é que o Buzz vem? Eu quero conhecer o Buzz, sabe? Então eles ficam encantados. É realmente um dia diferente na rotina aqui do hospital para eles, né? Muito gratificante, eu até diria que é injusto. Eu recebo mais. O que eu gosto mais é de brincar com o Buzz. Que ele me faz rir, às vezes ele é fofo, super fofo. E agora nós vamos de esporte, aqui no Panorama, com a Cristiane Matos. O dia hoje foi de treinos para a dupla Grenal, né? Basicamente. Boa noite. Boa noite, Lilian. Boa noite aos nossos telespectadores. Pois é, esses treinos, eles revelaram novidades nos times da dupla, principalmente para o lado do Inter. Com Edenilson lesionado por 4 semanas, o técnico Odair Hellmann testou Gabriel Dias na segunda função do meio-campo. E a tendência é que ele seja o titular contra o Flamengo no domingo. A outra possibilidade do treinador é escalar Luca no lugar de Edenilson. Nesse caso, o Inter teria 3 atacantes. Rodrigo Dourado, que sofreu uma pancada contra o Cruzeiro, não preocupa e também deve ir a campo. Já pelo Grêmio, há preocupações em que jogos escalar titulares e também em reforçar o setor defensivo. Com a lesão de Paulo Miranda, que vai ficar fora entre 3 e 4 semanas, a possível convocação de Jeromel para a Copa, o tricolor irá ao mercado na busca de um zagueiro para compor o plantel. A defesa titular é um dos pontos fortes do time. Tanto é assim que Marcelo Groi bateu seu próprio recorde e está a 833 minutos seguidos sem tomar gol. Sobre a maratona de jogos, a tendência é de que nos próximos 4 jogos, os titulares joguem 3. Santos, neste final de semana, o Grenal na semana que vem e contra o Monagas, dia 15, na Venezuela. Contra o Goiás, na próxima quarta-feira, a tendência é de time misto, já que o Grêmio conquistou bom resultado fora de casa. E para quem é do mundo das lutas, pode conferir neste final de semana um campeonato de taekwondo em Canoas. A iniciativa é da Federação de Taekwondo Tradicional do Rio Grande do Sul e acontece domingo a partir das 2 da tarde. Os amantes da arte podem se informar sobre inscrições no e-mail que aparece aí na tela. Quem quiser apenas assistir o campeonato pode comparecer no Centro de Esporte e Lazer Matias Velho, que fica no bairro Matias Velho, em Canoas. A entrada é franca. E por hoje eram essas as informações do esporte. Lília, uma boa noite a você e boa noite aos nossos telespectadores. Muito obrigada, Cris. Uma boa noite. Boa noite. Bom, e o Panorama volta amanhã. Uma boa noite para você também. Voltamos às 7 da noite. Fique agora com o Debate TVE, que fala sobre as mudanças nos rótulos de transgênicos nos alimentos. Uma boa noite para você. Tchau, tchau.